batismo no Espírito Santo lá na igreja, irmãos. Outrora nós entrávamos pelas portas e não nos conformávamos de não receber o poder de Deus. Então nós orávamos até Deus responder e nos dar o seu poder, nos dar o seu Espírito. Mas hoje vivemos numa geração que está conformada em não buscar mais para receber o poder de Deus. Não há mais poder, irmãos, em nosso meio. Já foi dito aqui nesta manhã que Deus não mudou, mas nós mudamos. Nós abandonamos o caminho que Deus estabeleceu para nós. Nós nos conformamos em viver no raso. Nós nos conformamos em viver sem o sobrenatural de Deus. Nós nos conformamos em não ter mais pessoas paralíticas entrarem por essas portas e serem curadas. Não há mais o gemido nos nossos lábios, não há mais a lágrima em nós, o joelho dobrado e o clamor até que Deus faça coisas novas. Não há mais oração em nosso meio para que os nossos altares deixem de ser estéreis e comecem a gerar filhos. Eu esqueço das coisas, mas eu acho que foi Raquel que falou lá para Jacó em Gênesis 30, dai-me filhos, senão morrerei. E hoje a igreja não diz mais para Deus, dai-me filhos, Deus, dai-nos filhos. Paulo fala que ele sentia dores de parto para gerar filhos e nós não sentimos mais essas dores. Nós estamos conformados em não chorarmos e sentirmos dor para que Cristo seja gerado no coração de alguém, irmãos. A igreja não cresce quando ela está cheia de pessoas que vêm de outra igreja, não, irmão. A igreja cresce quando o altar começa a gerar vidas. Quando o altar começa a dar pessoas vindo à frente chorando, se arrependendo e confessando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Dai-nos filhos, senão morreremos. Paulo entendia o ministério da oração. E nós? Por qual causa nós estamos se colocando de joelhos? Por que nós estamos orando? Nós temos que orar com vontade, orar sem vontade e orar até termos vontade de orar para Deus nos dar, de orar mais. Orar e continuar orando até aprendermos a orar. Verdade. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. Esta é a palavra dessa manhã. Que venhamos rogar a Deus em oração. Que venhamos se prostrar ao Senhor em oração. Há diversos exemplos de homens que oraram. Há diversos exemplos de homens que se prostraram, intercederam a Deus. Que se prostraram ao Senhor em oração. No século XIX, houve um homem chamado John Knox. Esse homem foi um homem usado por Deus na Escócia. E através deste homem, Deus promoveu um avivamento em toda a nação. E a oração que ele mais fazia é: Senhor, dai-me as almas da Escócia, senão morrerei. Aquele homem rogava, lutava com Deus em oração para que Deus desse almas. Ao ponto que na história, a rainha Maria, lá do século XIX, ela dizia que teria mais as orações de John Knox do que todo o exército britânico, se não me falha a memória. E eu fico me perguntando, que homem de Deus era esse? Que uma rainha tinha mais medo de suas orações do que os seus inimigos que atacavam contra ela. E eu me pergunto, será que eu faço como Paulo? Me ajoelho diante do Pai pelas coisas corretas? Ou estou me colocando de joelhos para fazer Deus de barganha com um Deus que é obrigado a servir as minhas necessidades? Se a gente for olhar a Bíblia, a palavra de Deus, grandes homens de Deus que oraram e eram respondidos por Deus, passavam por necessidades, estavam encarcerados, estavam presos, faltavam coisas nas casas deles, mas eles oravam para que Deus desse coisas na casa das pessoas. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos, para essa manhã. Que nós possamos orar ainda mais
para que mais pessoas possam despertar. A volta de Jesus está próxima. O fim se aproxima. Não é mais tempo de estarmos na presença de Deus de qualquer forma. Nova Aurora repleto de igrejas, Belfort Roxo repleto de igrejas, Rio de Janeiro repleto de igrejas. E que igrejas somos nós que não conseguimos mudar o lugar onde nós habitamos? Na roda de amigos, certa vez, eu toquei sobre esse ponto. Cada um de nós era de uma igreja, né? Éramos casais. E eu me questionei a eles sobre isso. Que impacto as nossas igrejas, a minha também, tem sobre Nova Aurora, pelo menos. Nova Aurora repleta de igrejas. E nós vemos como o nosso bairro está. E eu me pergunto, que evangelho é esse que nós vivemos? Será que é um evangelho genuíno e verdadeiro? Ou é um evangelho que falta algumas coisas, que nós estamos deixando para trás? Que nós venhamos estar assim, em oração, buscando, clamando a Deus. Porque eu creio que o mesmo Deus que operava antes é o mesmo que pode operar hoje. Mas eu acredito que Deus ainda espera de nós mais sacrifício, chorarmos, gemermos, clamarmos, suplicarmos a Ele. Porque Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, há resposta para quem ora. Amém, irmãos? Amém. Agradeço assim a minha oportunidade. Que Deus possa continuar falando aos corações da gente.